Sim. Boa noite. Que Deus continue nos abençoando por este momento, pelos nossos seguintes. Nós estamos na leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, né? Capítulo 4. Ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. Na semana passada nós tivemos o item 24. Vamos dizer porque parecem limites da encarnação. Foi o nosso irmão Sérgio que fez um comentário sobre isso. E o de hoje, que é o item 25 e 26, é necessidade da encarnação. Então, um é o limite da encarnação, mas o outro é necessidade da encarnação. E aí a pergunta, é uma pergunta no item 24. Quais os limites da encarnação? Eu vou pedir para você ler isso, eu quero aqui pensar nesse parágrafo. Quais os limites da encarnação? A bem dizer, a encarnação carece de limites precisamente traçados, se tivermos em vista apenas o envoltório que constitui o corpo do espírito, dado que a materialidade desse envoltório diminui à proporção que o espírito se purifica. Em certos mundos mais adiantados do que a Terra, já ele é menos compacto, menos pesado e menos grosseiro, e, por conseguinte, menos sujeito a vicissitudes. Em grau mais elevado, é diáfano e quase fluídico. Vai desmaterializando-se de grau em grau e acaba por confundir com o perispírito. Vamos ler isso daí. Conforme o mundo em que é levado a viver, o espírito reveste o invólucro apropriado à natureza desse mundo. Foi. Aí, necessidade da encarnação é uma pergunta também. Necessidade da encarnação. Aí a pergunta. É um castigo a encarnação e somente os espíritos culpados estão sujeitos a sofrê-la? A passagem dos espíritos pela vida corporal é necessária para que eles possam cumprir, por meio de uma ação material, os desígnios cuja execução Deus lhes confia. É-lhes necessária, a bem deles, visto que a atividade que são obrigados a exercer lhes auxilia o desenvolvimento da inteligência. Sendo soberanamente justo, Deus tem de distribuir tudo igualmente por todos os seus filhos. Assim é que estabeleceu para todos o mesmo ponto de partida, a mesma aptidão, as mesmas obrigações a cumprir e a mesma liberdade de proceder. Qualquer privilégio seria uma preferência, e toda preferência uma injustiça. Mas a encarnação, para todos os espíritos, é apenas um estado transitório. É uma tarefa que Deus lhes impõe quando iniciam a vida, como primeira experiência do uso que farão do livre-arbítrio. Foi bom, né, a gente lembrar para fazer um gancho e continuar, porque é uma sequência, né? A gente, antes de falar alguma coisa, eu gostaria sempre de lembrar que nós estamos diante de uma doutrina que não tem muito a ver com religião dogmática. Então aqui a gente tem que tirar essa coisa do Deus que castiga, do Deus que pune, do Deus que nos obriga a fazer isso e aquilo, que a gente tem que pegar um fardo, que tem que seguir vida adiante, ou então porque é um karma, que a gente tem que cobrir o karma da gente, o sofrimento. Nós estamos diante de uma cultura espiritual de libertação. Isso é bom que a gente esteja com essa memória bem refrescada com isso, e porque isso vai gerar um passo seguinte, que é a benevolência de Deus. Deus não está aqui como algoz.
né, como aquele que vem punido e julgado. Deus está aqui como, a gente pode dizer, no senso comum religioso, como nosso Salvador. Não o Salvador do mundo, no Éden, lá, não sei aonde, mas o Salvador de nós mesmos, das nossas imperfeições, dos nossos achismos, daquelas coisas que a gente tem dentro da gente, a gente jura que é verdade, mas é uma ilusão. E para isso, na sua bondade imensa, imensurável, Deus nos deu esta oportunidade de vir para este mundo, para que a gente comece a entender como é que funciona isso. E é muito parecido com aquela escola que a gente, até o próprio Peter, ele fala sobre isso. Vocês lerem esse 24, 26 e 25 e 26, eu vou assim agora. 25 e 26, a gente vai começar, ele vai usar o mesmo exemplo. Uma criança, ela não tem muita noção do que ela vai fazer numa escola. E às vezes ela quer ir porque ela vai ter as amiguinhas, ela vai brincar, vai fazer umas atividades, mas tem dia que ela não está afim, mas ela precisa ir. Porque ela não sabe. Mas os superiores dela, que são os professores, no nosso caso são os espíritos benevolentes, eles estão nos colocando ali para que a gente faça as nossas tarefas diárias e a gente tenha um aprendizado sobre aquilo. E assim nós vamos galgando, série por série, vida por vida, a gente vai desenvolvendo, né? Nós estamos, apesar de parecer assim, quase não há grandes transformações a nível moral, mas a gente pode ver a nível tecnológico, de coisas construídas no mundo, um desenvolvimento muito grande. E até moralmente também, muita coisa também já foi modificada, foi compreendida de uma forma mais sadia. Então, quando a gente começa a perceber que a gente não dá conta, eu não vou passar na escola, essa escolinha que eu dei do exemplo, você pode colar. Você pode passar sem saber, vai empurrando. Se for na escola de hoje em dia, o professor, você tira 0 na prova e você tira 10 no trabalho. A média é 5, você fica com 5 e você passa, sem saber nada. Mas nessa escola chamada vida, não tem, porque não tem um dia de prova. A prova é todo dia. Todo dia. Todo dia você tem que se levantar e tem que rever os seus atos, reler os acontecimentos, meditar sobre o que aconteceu. Aquilo que me é lícito, eu continuo. Aquilo que não me é lícito, já dizia Paulo, na vida tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. O que não me convém, você deixa para trás e vai adquirir, mas eu não consigo entender. E aí você vai compreender. Você está matriculado na série, que você, claro que você não entende nada daquela série, mas vão ter as disciplinas, né? Vai ter a disciplina da família, vai ter a disciplina do trabalho, vai ter a disciplina dos colegas de trabalho, a disciplina dos vizinhos, a disciplina dos espíritos que perturbam a gente, a disciplina dos espíritos que querem o bem da gente, e assim, são muitas disciplinas nessa escola de vida que a gente vai começar a lidar e vai extraindo frutos para a gente ir adiante. Então a gente consegue um passo que é possível, porque essa escola não tem problema de você repetir anos. Você vai repetir 500 vezes. Deus sempre vai estar lá, que é o grande diretor dessa escola, é Deus, e ele vai estar lá sempre pronto a nos dar atenção e nos dar a próxima chance. Às vezes, a gente até pensa que esse professor de ensino é diferente. Não é só a roupa que é diferente. Mas os conhecimentos, os ensinamentos que você tem que repetir são das mesmas criaturas, porque a gente, enquanto a gente não se resolve enquanto humanidade, nem pense que a gente vai dizer, na próxima encarnação eu não quero reencarnar perto de fulano. Besteira. Porque a gente vai reencarnar. Não é como um castigo, não é uma punição. Não existe um castigo, mas existe uma maneira da gente vamos acertar. Se eu quero um mundo de paz, se eu quero um mundo de justiça, como é que eu posso ter um mundo de justiça se eu tenho pessoas que eu não gosto, que são desafetos, que são inimigos? Elas sempre vão estar ali. Mas meu Deus que eu creio me protege. E não protege a outra pessoa, não.
É um Deus que tem um grupinho dele, é um time, ele não gosta dos outros. Não, só tem um. É um para todos. E todos por um. Então não tem vários deuses para estar correndo, só tem um. E se ele é meu pai, é pai de seu Sérgio, é pai de Dona Marta, é pai de Dona Marta. Então, ele é pai da humanidade inteira. Do mesmo jeito que ele vai lhe proteger, ele vai proteger também o bandido, o assassino, o malfeitor, o psicopata. Porque o desejo dele é que aquele psicopata se cure. Mesmo que não seja nessa vida, porque segundo a ciência médica, é impossível você curar psicopata em uma vida, mas ele vai para o mundo espiritual, ele vai passar por tratamentos, por acolhimento. O cérebro, o perispírito dele, que eu gosto de um nome bem chique que eu gosto de chamar perispírito, é MOB, modelo organizador biológico, porque nele está todas as informações que aquele corpo vai receber e vai imprimir, vai ser impresso no corpo. Então, o desajustado de hoje pode ser o ajustado de amanhã. Por isso que essa escola tem, você pode repetir as séries. E quando a gente passa, a gente vai galgando. Quando a gente chega a um ponto que a gente vai se tornar mestre, porque a gente passou com o ensino de faculdade, e aí dali havia as especializações, aí vai ser mestre de alguma coisa. E ali a gente se torna um ponto de referência dentro do mundo. Porque a gente vive é um ponto de referência intelectual. Mas dentro do mundo espiritual é uma referência moral para a gente. É uma Madre Teresa de Calcutá, uma irmã do Chico Xavier, né? Um Adolfo Bezerra de Menezes e tantos outros abnegados espíritos que estão sempre à disposição, dentro da sua maestria, como doutores da alma, sempre prontos para nos colocar o conforto. E eu gosto muito disso porque a gente sabe que eles sempre vão estar aí nos amparando. Então, qual é a minha parte? Se eu posso rezar, mas eu rezo. Quanto mais eu rezo, mais a assombração me aparece. Eu escutei muito isso, muita gente. Eu mesmo já disse muitas vezes. Tá? Quando a gente diz isso, é porque a gente espera que um disco voador caia do céu, cheio de anjinhos, que vai curar e salvar a humanidade. Mas não. Essas ajudas que caem do céu, elas caem invisíveis, em forma de inspiração, em forma de energia, de altruísmo, energia de benevolência, de solidariedade, energia de desenvolvimento da percepção científica das coisas, e a gente vai experimentando, erra agora, acerta amanhã, erra depois, acerta novamente, e nesses tropeços, né, a gente vai chegando a um ponto onde um dia, de acordo com o nosso desenvolvimento, porque se dependesse de Deus e dos espíritos benevolentes, tinha mudado tudo já, porque eles querem tudo. Mas nós ainda somos fraquinhos, a gente erra muito, a gente tem muitos enganos, né? A gente tem uma coisa que dizia Gaspareto, uma coisa chamada bicho, que é o corpo da gente. Parece que não tem inteligência, mas tem instinto. E é um instinto poderoso de preservação. E que se a gente não souber administrar, a gente avança na pessoa, a gente morre, a gente lava a pessoa. Por quê? Porque é um bicho, mas é um bicho animado por uma inteligência espiritual, um princípio inteligente do universo, como diz o livro dos Espíritos. A pergunta: o que é o Espírito? Um princípio inteligente do universo. Né? Então, se Deus é esse princípio inteligente do universo, o Espírito é o princípio inteligente do universo, então a gente já tem a inspiração. Basta pedir, peça, confie, aceite, aí aquilo vai vir. Mas aquilo vai vir e depois vai passar. E somos nós que temos que fazer aquilo render, pegar aquela massa energética e bater um bolo para fazer um bolo saudável, para fazer um alimento da alma saudável. A gente tem que meter a mão na massa. A gente recebe o alimento espiritual, ele vem cru. É a gente que tem que processar
para que aquilo se torne um nutriente para a nossa alma, para o nosso caráter, para as nossas habilidades, para as nossas emoções. Então é a partir daí que essa encarnação, como a gente pensa que muitas vezes, nessa vida eu poderia ter feito muita coisa errada, porque eu nasci numa vida toda. Não. Você nasceu na melhor vida que você poderia receber. Aos olhos do mundo, às vezes parece estranho, porque a gente passa por muitos problemas, muitos apertos. E não só os nossos pessoais de família, mas os sociais, né? Os desequilíbrios sociais, as crises ambientais que destroem lares, né? A seca, os envenenamentos dos rios. Então a gente sofre por todos os lados uma série de problemas. Mas mesmo assim, se a gente observar e parar, eu quero que tudo se destrua, não. Vem uma coisa dentro da gente que vem do espírito, esperança. Né? Tem um espírito que se batizou na obra espírita como é de esperança, porque ela sempre tinha essa questão de dizer, acho que está no Evangelho, ela dizia que as pessoas não sabem o quanto a esperança ajuda. E aí, eu tenho assim, um respeito muito grande e eu acredito muito na ação dos ateus. Porque o ateu, como ele não acredita em Deus, ele vai lá e quer fazer. Ele se mete com qual vai fazer. Mas se o ateu tivesse um pouquinho do espiritismo, ele iria botar a esperança no trabalho dele. Porque o ateu não tem esperança. E Bezerra de Menezes disse que você não pode dar esperança a ninguém que está no sofrimento neste dia de hoje para o dia de amanhã, que ela tem a possibilidade de melhorar, do que adianta a ciência sem esperança. Então, a gente pode colocar isso na vida da gente, também a esperança. Quando a gente, outra coisa que nessa encarnação a gente recebe para melhorar a nossa vida, a fé. Por que a fé é importante? Porque a fé você não vê. Né? Ela não está provada por ciência nenhuma. Mas ela tem uma capacidade de mover montanhas. Como diz o Evangelho, uma fé do tamanho de um grão de mostarda, se você tiver, um grão de mostarda desse tamanho, aquele que a gente bota na cultura, na orelha, aquela sementinha. Daquele tamanho, se eu tiver uma fé daquele tamanho, eu posso dizer para uma montanha, sai daqui para ali, ela vos obedecerá. Então, você imagine que é uma coisa muito poderosa. E eu gosto muito de citar esse caso, quando falo de fé, de um caso que aconteceu eu não sei o nome da cidade, assim, vou pronunciar direito, Glasgow. É uma cidade do Reino Unido, ali na Inglaterra, na Suécia, eu acho. Escócia é Suécia. Não, é Escócia. Aí, um trem vinha desinvestado e a criança caiu no trilho do trem. A mãe, quando viu, pulou da frente do trem, botou as mãos para frente e disse, pare! E o trem descarregou todinho e não chegou na criança. Então, eu acredito nessa fé. E que se a gente começar a pesquisar, vai ter tantas coisas que a ciência não prova, que é por isso que a gente deve dar um crédito na fé. Mas também tem que ter cuidado, porque existe a fé negativa. Meu Deus, eu estou pela hora da morte, o mundo não tem mais segurança, a gente não pode escutar a cara dele que vai levar um tiro. Você começa a criar um terror em cima de você, que você tinha um desenho animado, que eu gostava muito de assistir, que era um homenzinho que ele andava com uma nuvenzinha na cabeça soltando raio. E ele dizia, ó céus, ó vida, ó azar. Então tem gente que vive assim, e depois vai reclamar porque a vida dela não consegue para não ver. Ela não simplesmente, como é que ela vai ver se está tudo nublado, em tempestade, como é que ela vai olhar e vai ver sol, e vai ver oportunidade de ver. Além da fé, nós temos uma coisa muito grande que o Espírito chama de caridade. Eu gosto de chamar também de solidariedade, gosto de chamar de amor. Porque amor não quer dizer que a gente tem que viver de beijinhos e abraços com ninguém, não tem nada a ver com isso. Eu acho que isso dá mais para carência do que para mim. Né? Mas o amor, na sua real essência, é a capacidade que eu tenho de querer ver o outro bem. Ah, mas eu já fiz tanto e as pessoas não me reconhecem. Não importa.
No dia que você realmente precisar, vai vir que você nem conhece e vai devolver aquele amor que você doou. Todos nós, cientes do exame de consciência, vai ver. Ah, eu fiz uma coisa boa, fulano foi ingrato, fulano foi ingrato. Mas aí, quando eu estava precisando de tal coisa, uma pessoa que veio lá do anonimato, veio lá gratuitamente, foi lá e ajudou a gente. Quem não já passou por isso? Né? Eu acho que todo mundo passou por essa coisa. Então, nós já temos as coisas básicas para que essa vida ela possa ser melhor administrada, né? Porque aqui na continuação, depois que a que é o da escola, que eu já tinha dito, assim, mas só para esse parágrafozinho aqui, que fala da questão da escola. Uma comparação vulgar fará se compreenda melhor essa diferença. O escolar não chega aos estudos superiores da ciência, senão depois de haver percorrido a série das classes que até lá o conduzirão. Essas classes, qualquer que seja o trabalho que exijam, são um meio de um estudante alcançar o fim, e não o castigo que se lhe inflige. Se ele é esforçado, abrevia o caminho, no qual então menos espinhos encontra. Outro tanto não sucede àquele a quem a negligência e a preguiça obrigam a passar duplamente por certas classes. Não é o trabalho da classe que constitui a punição. Esta se acha na obrigação de recomeçar o mesmo trabalho. Isso. Então, aqui que ele estava falando, né? Mas é bom que deixe bem claro que não é a encarnação nunca vai ser um castigo. Ninguém vem aqui para apagar erros. A gente vem aqui para melhorar o nosso caráter, a nossa espiritualidade. E com isso a gente vai, ao invés de pagar erros, a gente vai consertar erros. Né? E vai colocar no lugar dele ações melhores. Ações que beneficiem não só a pessoa, mas também beneficiem o grupo, aonde ela está inserida, quiçá, dependendo do esforço dela, do estudo dela, ela vai trazer um benefício para a humanidade inteira, né? Eu estou acompanhando uma médica oriunda da Universidade Brasileira, né, que fez um valor de Universidade Brasileira, e ela criou agora uma maneira dos tetraplégicos começarem a andar. Isso é um serviço. Um povo não comenta, né? Isso é um serviço para o mundo todo. Você já imaginou o gasto que tem por pessoa? Né? Mesmo que houvesse, por exemplo, uma ajuda do governo para o gasto que se dá para uma pessoa, que eu acompanho aquele grandão que está fazendo tratamento, ele é tetraplégico, né? O trabalho que dá para manter. E também, o Lobo também, o caso oposto. Ele já faleceu, ele já se encarnou, era um escritor e orador espírita, que ele era tetraplégico e era cego. E ele recebeu os espíritos editavam e psicografou alguns livros. Eu esqueci o nome dele. Quando eu trabalhava como professor, lá no lugar lá em Florianópolis, ele ficava de levar, mas eu não trabalho. Hein? Eu não sei se foi. Sei que ele andava um negócio muito grande, com uma cama, que tinha que entrar com ele em pé, e aí ele. Pronto, eu acho que era. Aí, Jerônimo, isso. Ok. Então, eu tive a honra de chegar perto, de estar ali, de ter ajudado a levar ele para este lugar, que era um presente de Florianópolis. Eu dava aula de geografia lá, e como tudo, a equipe de professores era todos espíritas, a gente foi lá como voluntário, a gente não ganhava nada, a gente resolveu, ao invés de levar uma diversão que não desse conteúdo, levamos ele, o que provocou uma reação extremamente positiva, de ver um homem naquelas condições,
Ele perguntava, quem é que está preso? Vocês ou eu? Porque ele estava preso numa grade. Né? E escreveu o livro e falava muito bem, né? E era uma pessoa de luz. Entendeu? Então, que é o oposto disso aí. E quando uma desenvolve, o outro está mostrando que há uma possibilidade de vida. E aí dentro, quando a gente dava aula lá, eu vi pessoas começaram a se interessar pelo espiritismo, porque daquelas condições tem a fé de falar de bondade de Deus e ver que Deus é bom naquele estado. Aí a gente fundou nesse lugar, às quintas-feiras, um grupo de estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Era lotado. Toda quinta-feira nossa criança eram 30, 40, só terminou porque eles fizeram uma greve e fugiram, e aí eu não fui mais lá, porque era muito arriscado. Mas fora disso, foi um tempo muito bom, porque você vê que está as margens, completamente à margem da sociedade, poder retornar a um mínimo de pensamento, porque a doutrina espírita é uma fé raciocinada. Eu já passei um minutinho aqui, eu quero agradecer a vocês, né? Se puderem, eu indico que vocês possam abrir uma casa em casa. Se mora só, faça sozinho, bota lá, faça uma oração, abra, leia, pense um pouquinho naquelas palavras, agradeça, peça por você, peça pela vizinhança, pelos seus parentes. Se puder mais, reúna a família e faça o que a gente chama de evangelho regular. Né? Muito bom para ler também, como livro de bolso, em momentos, tem até uns pequenininhos, em momentos de aflição, de angústia, falar, peça, Deus me oriente e abra uma casa. Eu já fiz isso tanto que cansei de fazer isso. Tanto abrir e vir mensagem que levanta meu astral, me dando um sentido para mim. Muito obrigado pela atenção.